Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra. E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na minha habitual conduta amadora, tentando colocar aqui o cabo do microfone, mas o fio está enrolado, né? Eu, sinceramente, fico impressionado. Oi, Tiana, boa noite, paz e bem. Porque eu fico vendo esse pessoal fazendo essas super lives, essas coisas. O pessoal deve ter uma equipe grande, sabe? E eu fico pensando, né? Porque eu, sinceramente, eu tenho dificuldade, né? Roberta, boa noite, paz e bem. Eu tenho dificuldade, sabe? Eu, por exemplo, meu cabo de microfone tá uma bagunça, né? Aí você vê as pessoas, vai fazer a live e tá tudo pronto, arrumadinho. Oi, Ives, boa noite, paz e bem. Tudo pronto, arrumadinho, direitinho, porque tem que ter uma equipe, né? Tem que ter uma pessoa especializada para cuidar dessas coisas, né? Então eu fico pensando, porque não deve ser um negócio assim trivial, né? Não é uma coisa que seja assim que se tenha de uma hora para outra, né? Hoje eu tive um dia muito cheio, né? Porque eu dei aula hoje, né, para o mestrado e para o doutorado. Então dei aula das 8 da manhã até as 5 da tarde. Parou para o almoço, parei, mas aí, inclusive, era primeiro dia de aula do mestrado, do doutorado, eu levei os garotos para comer em algum lugar, porque sabe como é que é, senão estava tudo perdido. Né? Então, assim, muita coisa hoje. Nem tive tempo de ver o evangelho de hoje. Né? E ainda tem que preparar a homilia. E amanhã vai ser um dia complicado. Então, estou todo enrolado esses dias, mas é assim mesmo, né? A gente tem que ter clareza que as coisas são assim, né? Não dá para a gente ficar querendo achar que todos os dias tudo é lindo, maravilhoso, né? Isso também é outra reflexão minha. Como é que tem gente que consegue fazer live todos os dias sem dificuldade? Né? Porque vive para fazer a live. Só pode ser isso. A live é a grande atividade da vida dessa pessoa. Porque se fosse outra pessoa, teria dificuldade. Aí eu falo, minha esposa está aqui do lado, ela vê como é enrolado fazer live às vezes, né, amorzinho? Uhum. Então eu fico pensando, fulano só faz live, tudo que ele faz na vida é live. Eu fico, caramba, como é que ele consegue? É porque a live é a grande atividade da vida dele. Eu faço a live há anos, mas não é a minha grande atividade. Eu tenho meu trabalho, tenho minha atividade na igreja, tenho a minha família, então vai acontecer como hoje, eu estava com dificuldade de ligar o cabo do microfone. Mas está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai essa outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou
seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um e mataram o outro, e o terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número que os primeiros, mas eles trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram: este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomar posse da herança. Então agarraram o filho e jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modos violentos esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Jesus lhes disse: vós nunca lestes a Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram a parábola de Jesus, compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo o Evangelho, a Marli entrou. Boa noite, Marli. Paz e bem. Olhando essa parábola, eu fico pensando como a gente não aproveita a Quaresma. Não entendi, Bernardo. Porque, olha bem, vamos pensar aqui um pouco. Jesus está falando com os anciãos e os sumos sacerdotes. Os anciãos e os sumos sacerdotes são, por assim dizer, a nata do povo judeu. Ainda mais naquela época que eles viviam uma teocracia, ou seja, o governo era ao mesmo tempo o governo civil e o governo religioso. A lei do país era a lei mosaica. Então os fariseus, que eram os que tinham maior entendimento da religião, e os anciãos, que eram os homens mais velhos e por isso entendido como os mais sóbrios, os mais espiritualizados, eram a elite. Eram aqueles que todo mundo queria seguir. E aí eu fico pensando, ele está falando com essas pessoas. E essas pessoas ouvem uma parábola que claramente está falando sobre elas. Claramente, os vinhateiros homicidas são os fariseus, os mestres da lei, os anciãos. E quando Jesus pergunta o que o mestre vai fazer, o que o dono da vinha vai fazer, qual seria o natural? Bom, eu sei que esse vinhateiro homicida sou eu. Então vou dizer que o dono da vinha vai compreender que eu fui cair numa tentação e vai me perdoar. Só que eles falam o oposto. Não, ele vai matar esses aí. E de forma violenta. O que mostra o seguinte, que existe uma dimensão tal, um entendimento
tamanhamente distorcido que a pessoa não vê que ela está condenando a si própria. Eu fico pensando, às vezes, como nós vemos pessoas que não conseguem notar que o caminho delas é um caminho ruim. Eu fico vendo gente que adora inventar pecado. Adora. Não pode fazer isso porque é pecado. Não pode fazer aquilo porque é pecado. E aquilo outro, não, pecado também. E aquilo outro, pecado. Sem gozação, parece que a pessoa tem um manual de pecado e ele só sabe ler pecado. Não consegue ver nada além de pecado na vida. Do mesmo jeito que eu falei que a pessoa que faz as lives perfeitas é porque só vive para fazer live, tem um povo que só vive para achar pecado na vida dos outros, inclusive. Fulano pecou, ih, esse está pecando demais, vai para o inferno. E aquele outro, ih, pecou isso, pecou aquilo outro, a roupa está pecando, o cabelo está pecando, e está usando brinco, é homem usando brinco, pecou também. Ih, inferno. É impressionante como essas pessoas, elas pregam uma religião que só leva à condenação. Vocês já viram isso? Vocês conhecem, não conhecem? Entendeu? Quando eu era garoto, tinha um desenho que tinha uma hiena, que era, acho que o nome da hiena era Harry. E a hiena tinha uma nuvem preta, não sei se o mozinho se lembra dessa hiena. Ó vida, ó dor, que desgraça. A hiena não ria, elas ficavam chorando o tempo todo. Tem gente que prega religião assim. Ah, Bernardo, mas o que tem a ver com o vinhateiro homicida? Eu vou explicar. Porque às vezes eu vou falando as coisas e como eu não tenho script, fica meio estranho. Vamos explicar. Quando você... Entrou alguém aqui. Ô, Gilmar, boa noite. Paz e bem. A Roberta lembra da hiena, né? Lena, boa noite, paz e bem. A Roberta lembrou da hiena, está dizendo que ela lembra. O vinhateiro homicida recebe a vinha perfeita. Tem torre de guarda, tem lagar. Lagar é aquela coisa assim, tipo uma grande bacia para você pisar a uva. A vinha está cercada, a vinha está perfeita. E você dá a vinha perfeita para ele. O que você pede? Que ele produza frutos. E parte de frutos vai ficar para ele, parte de frutos vai ficar para o dono. Que era um acordo comum, até hoje você tem isso, ao meieiro, por exemplo. Aí na hora de colher o fruto, ele não quer dar o fruto. Jesus, Deus nos dá, não é só Jesus, mas Deus, né? As três pessoas da Trindade nos dão uma vinha perfeita. E nós, por nossa vez, vamos dar os nossos frutos. E é óbvio que cada um vai dar um fruto conforme a sua necessidade e a sua possibilidade de dar frutos. Alguns, por sua natureza, podem dar mais frutos, outros, por sua natureza, podem dar menos frutos. E aí, em vez de dar frutos, essas pessoas não só não querem dar frutos, como não querem, vamos dizer, dividir os frutos que têm com ninguém. O que eu quero tentar dar isso uma certa dimensão? Vamos supor que os meus frutos é o seguinte: eu organizei uma pastoral de senhoras para fazer roupa para as pessoas. E aí tem um frio muito grande na cidade, eu poderia usar essas senhoras para produzir agasalhos para os mendigos. Não posso, amor?
Mas não vou fazer isso não, porque eu quero usar esses agasalhos para ganhar um dinheiro. Ah, tá. Mas com esse dinheiro você vai cuidar dos órfãos que tem na sua paróquia. Não. Eu quero esse dinheiro para fazer uma obra na igreja. Ah, você vai fazer um local para as pessoas beberem água? Não! Ou seja, mesmo com todos os dons que essa pessoa tem, ela não planeja nada para os outros. Ela vive uma vida envolta no que é dela. E para legitimar essa sua conduta, ela começa a condenar os outros. Porque a coisa mais fácil que tem é você apontar alguma coisa de errado com uma pessoa. Qualquer um, por mais perfeito que seja, vai ter um erro. Então o que eu faço? Eu vou lá e aponto o erro da pessoa. E se eu for esperto, esse erro é um pecado. Por quê? Porque a pessoa vê pecado em tudo. Aliás, amanhã a gente vai fazer a reflexão do Evangelho de domingo, e eu já dei uma lida rápida hoje de manhã cedo, e eu vou dizer para vocês, a reflexão de amanhã tem a ver com isso. Ou seja, dessa dificuldade que nós temos de uma conversão maior. Esse é o problema que eu estou falando, que as pessoas estão fazendo uma quaresma muito ruim. Ah, eu vou na Via Sacra. Vou. Quando é que você vai na Via Sacra? Não, vou toda sexta-feira na Via Sacra e vou também na sexta-feira da Paixão. Então você foi em pelo menos 5 ou 6 Vias Sacras essa quaresma. Pelo menos, Bernardo. E você usou o livrinho da campanha da fraternidade? Usei, Bernardo. Tá. Me diz uma coisa que está escrita lá. Hã? Me diz uma coisa. Não me fala. Porque pela sua Santa Cruz salvaste o mundo, porque isso a gente fala todo dia, toda vez. Mas assim, um textinho, um pedacinho de um texto que estava no livrinho. Bernardo, agora eu não me lembro. Porque, na verdade, aquilo entrou por um ouvido e saiu pelo outro. As pessoas não se preocuparam com isso. Nós estamos com uma campanha da fraternidade que é das mais essenciais dos últimos anos. Porque nós estamos enfrentando uma crise climática absurda. E nós somos responsáveis por essa crise. Nós causamos essa crise. E eu vou dizer para você, a imensa maioria das pessoas sequer se preocupou em entender o que nós estamos falando. Eu não estou dizendo que você vai ter condições de mudar a crise climática, provavelmente não, mas pelo menos entender que essa crise é uma coisa que precisa ser discutida, precisamos pensar alguma coisa, pelo menos isso. Bernardo, isso não tem nada a ver, porque a quaresma é para minha conversão, e a sua conversão é aonde? Dentro da sua vinha? Tem mais ninguém? Não. Você vive num mundo que só tem você? Como assim, Bernardo? Você não acha que o seu pecado pode fazer mal aos outros? Mas é porque pecou! Não, mas eu não estou falando que o outro pecou, não. Estou falando que você pecou. Que eu pequei. O meu pecado pode fazer mal ao outro? Pode. O seu pecado pode fazer mal ao outro. Mas o outro é pecador. Eu não estou falando do outro. Estou falando de você. Você precisa se converter.
Ou então, a quaresma não serviu para nada. Se você não muda alguma coisa na sua vida com a quaresma, ela não serviu para nada. Ah, Bernardo, mas eu fiz 2 horas santas toda semana, eu fiz 3 vias sacras, e eu fiz 4 horas de oração todos os dias, mas não resolveu, não mudou nada. Ah, mas eu fiz 2 jejuns, 5 abstinências, e isso mudou alguma coisa na sua vida? Você passou a produzir algum fruto? Você pelo menos olhou e falou assim, eu tenho que mudar isso, mesmo que você não consiga mudar na quaresma, mas pelo menos você olhou e falou assim, eu preciso mudar isso? Eu preciso mudar o ódio que eu sinto? Eu preciso mudar a minha conduta, a minha cultura de excluir os outros, de descartar as pessoas? Eu preciso mudar a minha cultura de condenar todo mundo, de ver o pecado das pessoas, ver os defeitos da pessoa e não ver qualidade nenhuma? Pelo menos você, no final dessa quaresma, vai ter se tocado que você precisa fazer essa mudança? Não, né? Então você virou um vinhateiro homicida. Você só está interessado em você. Você só está interessado em condenar os outros. Dizer que os outros estão errados para que você possa estar certo, para que você seja o dono da vida. E você vai chegar num extremo tão terrível, mas tão terrível, que você vai condenar ao próprio Cristo. Nunca, Bernardo, eu farei isso. É que nem os que estavam à esquerda do Senhor em Mateus. Senhor, quando te vimos nu e não te vestimos? Porque você vai estar tão centrado em você, tão preocupado em condenar as outras pessoas, que você vai acabar condenando o próprio Jesus Cristo. Porque dali a pouco Jesus fará coisas que você vai condenar. Eu me lembro de situações onde as pessoas falaram para mim, você está indo no presídio, ali só tem gente que não presta. E eu pensando assim, mas pelo amor de Deus, Jesus mandou eu ir ao presídio. Mas para aquela pessoa que ainda não conseguiu entender, ainda não conseguiu absorver essa espiritualidade, é errado ir no presídio, porque só tem pecador ali. E aí eu fico pensando o que vai ser dessa pessoa. Porque, na verdade, Jesus fala que aquela pedra que foi rejeitada é a pedra angular. Bernardo, mas ele está falando dele, porque ele foi rejeitado, mas ele é a pedra angular da nossa igreja. Tá. Então você pega esse pedaço da Bíblia e joga fora, porque ele perdeu todo o sentido. A não ser que você entenda que hoje há outras pedras rejeitadas. Se você vai numa cerimônia de um batismo católico, a gente num dado momento fala por essas crianças que são pedras vivas da igreja. E se nós temos entendimento que as crianças, que as pessoas são pedras vivas da igreja, há pedras rejeitadas hoje. E talvez para a gente não ser um vinhateiro homicida, o que a gente tem que fazer? Entender que essas pedras rejeitadas hoje têm que ser as nossas pedras angulares. As mulheres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os migrantes, os pretos, os pobres, a comunidade LGBT, os desempregados, aqueles que não têm instrução. Quantos e quantas são rejeitadas, pedras vivas que foram rejeitadas, e que nós,
Porque não somos vinhateiros homicidas. Somos o povo que vai herdar a vinha. Vamos transformar essas pedras vivas rejeitadas em pedras vivas angulares da nossa vida. Vai ser difícil? Vai. Mas é para isso que existe Quaresma. Amém? Essa foi a reflexão de hoje, 19h57. Hoje eu não falei muito não. Também eu estou cansado, tá, pessoal? Bom, vou parar por agora. Amanhã é um dia bastante enrolado, porque tem um monte de coisa para fazer. Eu vou ver se eu descanso um pouquinho para fazer a homilia, ou talvez eu faça a homilia amanhã cedinho. Vamos ver uma coisa de cada vez, tá? Bom, vou deixar minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Vicente de Paulo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênção. Tchau, tchau.